Olá pessoal, tudo bem? Então, cá estamos nós no sexto módulo da nossa disciplina de Informática Aplicada à Educação e penúltimo módulo, módulo esse então que a gente já começa a trabalhar um pouquinho, a gente vai ter uma atividade prática aí nele e a gente já vai, dando um spoilerzinho, a gente já vai começar a trabalhar então com um projeto de aprendizagem, a gente já vai montar um projeto de aprendizagem como tarefa desse módulo. E os objetivos dela, então, desse módulo é o quê? É compreender as necessidades do desenvolvimento de projetos que contemplem a utilização das tecnologias da informação e comunicação para que todos possam se apropriar delas, bem como criticá-las e ou usufruir. E também perceber as possibilidades de aprendizagem na utilização das ferramentas de comunicação assíncrona e síncrona. E elaborar um projeto de aprendizagem aplicando os conceitos estudados, além de construir coletivamente um trabalho à distância, que é o que a gente vem fazendo desde o início do nosso módulo, e desenvolver habilidades de produção de materiais individuais e coletivos, cooperativos, por meio da interação com ferramentas e recursos, disponibilizando-os em rede. Então aqui a gente já começa a entender um pouco a finalidade dessa disciplina, A gente passeou por algumas vertentes aí nos outros módulos aí, mas agora a gente já começa a juntar e a trabalhar isso aí de uma forma tudo junto, Tudo que a gente foi aprendendo, os conceitos, as aplicações, ferramentas, e aí agora a gente já começa então a pôr isso um pouco em prática. O conteúdo que a gente vai ver vai ser o quê? Vai ser informática como ferramenta de aprendizagem direcionada ao desenvolvimento das inteligências múltiplas, e aí eu vou estar explicando um pouquinho o que são essas inteligências múltiplas. A internet e as concepções do conhecimento, cadeia e rede, as diferenças que a gente tem a respeito de cadeia e rede, projetos de aprendizagens e as suas etapas, a gente vai ver quais são as etapas, e uma comparação entre projetos de aprendizagem e projetos de ensino, além de ver as ferramentas de comunicação da internet, e-mails, listas de discussão, fóruns e chats, auxiliando na aprendizagem, tá ok? E uma orientação que eu deixo aqui para vocês, pessoal, é o que? É pesquisar as etapas necessárias para a construção de um projeto de aprendizagem, uma vez que, com a prática e a troca de experiências com os colegas, é possível alcançar nosso objetivo de assimilação do conteúdo, que vai ser abordado então nessa unidade. Bom, vamos lá então. Na unidade passada, pessoal, na 5, você estudou as comunidades virtuais de aprendizagem. A gente viu vários exemplos de comunidades virtuais ali, a fim de quê? De compreender qual que é a potencialidade da rede nos processos de ensino e aprendizagem. E pôde constatar o quê? Que essas comunidades possibilitam novos modos de ser, de saber e de aprender, o que implica o desenvolvimento de novas habilidades. Então, espero que vocês tenham visitado aqueles vários sites que eu deixei o link lá, e ter percebido vários projetos diferentes, várias utilizações, ter se ambientado com novas comunidades. Eu falo que aquela máxima, que diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és, é a mesma coisa aqui, As coisas que você navega, as comunidades virtuais que você participa, os grupos que você participa, dita um pouco aquilo que você vai ser e aquilo que você faz. Isso é fato. Então, passar a frequentar essas comunidades virtuais, conhecer, isso vai abrindo a nossa mente, para novas possibilidades. Então, espero que vocês tenham olhado esses links e tenham aprendido então nesse módulo passado. Além disso, foram apresentadas algumas metodologias para a construção de ambientes colaborativos, uns nomes difíceis, mas eu tenho certeza que vocês viram lá, inclusive a tarefa do módulo, era pensar em algumas possibilidades utilizando essas metodologias. Só recapitulando, que metodologias, pessoal, são modo como as coisas vão acontecer. Então, a metodologia de ensino é o modo como eu vou ensinar, as práticas que eu vou utilizar. Sempre quando vier essa palavrinha metodologia, lembra a palavrinha como. Então, são modos de se fazer. Então, se eu faço, começando por etapas ali, uso essa técnica, isso é uma metodologia. Não, eu uso tal técnica para poder fazer, então é outra metodologia. E por aí afora. E em todas essas metodologias, a utilização deve ser cuidadosamente planejada e monitorada pelos docentes da disciplina, para que os alunos não se distanciem do objetivo e consigam obter naquele momento o aprendizado de conteúdo e a competência de aprender em equipe, equipes virtuais. E isso, pessoal, eu falo que é um dos pontos principais e chave
para você conseguir sobreviver hoje em dia no meio virtual, né? Se você faz parte de alguma comunidade virtual, seja Facebook, seja Instagram, seja grupos de WhatsApp por aí afora, você já deve ter passado por momentos em que você teve alguma discussão, teve alguma situação ali que não ficou do agrado. Ou uma postagem que você fez depois tem se arrependido. Eu mesmo já passei por situações assim e acredito que todo mundo tenha passado. Isso é uma tônica da nova realidade, né? Essa questão do virtual, das brigas, dos conflitos, das divergências de ideias no mundo virtual. Além disso, né, cabe a nós saber filtrar em qualquer instância aquilo que é importante, aquilo que é foco e aquilo que é descartável. E isso é extremamente importante para quem lida com comunidades virtuais, com ambientes de aprendizagem virtual, né? É não deixar com que as pessoas percam o foco daquilo que está sendo ensinado. E aí é um pouco complicado e exige uma habilidade, um treino, né? Uma prática muito forte. E a gente só vai aprender fazendo, né? Fazendo isso, e errando, e aprendendo, e acertando. Então é muito complicado. A gente já deve ter percebido que o celular, um exemplo que me vem na cabeça, né? Ele tanto vai, se você entrega ele numa sala de aula, ele tanto pode distrair o aluno, quanto ele pode auxiliar ele na aprendizagem, não é verdade? Então cabe o direcionamento. Qual que é o direcionamento? É para ele ensinar? Então vamos fazer com que ele realmente ensine as pessoas. Não, ele está ali para distrair, entrega um celular ali. Então, quer dizer, cabe ao docente planejar e monitorar isso aí, né? Para poder as coisas acontecerem de um modo adequado. E a gente sabe que não é fácil construir projeto, né? Ainda mais quando devemos construí-los e centralizá-los na aprendizagem efetiva, né? A gente já viu os desafios que trabalhar com educação nos dias de hoje. Embora isso não seja fácil, é possível, pessoal, desde que se conheçam as ferramentas existentes, que é o que a gente está trabalhando na disciplina, né? Apresentar metodologias e também ferramentas para que possibilite isso aí e facilite nesse processo. E a escolha certa dessas ferramentas poderá ajudar a obter em menor ou maior grau o sucesso planejado, não é verdade? Então, nessa unidade, né, você vai ser estimulado a perceber como algumas teorias, tais como inteligências múltiplas, teorias do desenvolvimento cognitivo de Piaget e as concepções do conhecimento interagem com as tecnologias utilizadas no contexto educacional e como que elas interrelacionam com o processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente vai entender, né, o que são inteligências múltiplas, teorias de desenvolvimento cognitivo e concepções de conhecimento. Vocês vão perceber como é que isso aí passeia legal com tecnologia, né, nos dias atuais. Então vocês vão perceber o tanto que é importante a tecnologia nessas questões. E para quem não sabe ainda, né, vocês estão trabalhando aí com pedagogia, para quem não sabe, a gente vai falar um pouquinho sobre aquelas áreas ali que a gente citou, beleza? E todo projeto de aprendizagem, ele parte do pressuposto de que seu educador tenha o mínimo de conhecimento de como os educandos aprendem, ou melhor, de como deve ser o processo mental para aquisição do conhecimento. Então, pessoal, essa disciplina, ela vem muito completar, vocês vão entender isso ao final do curso, não da nossa disciplina, mas ao final do curso, vocês vão aprender o quanto que isso aí modifica, né, as relações. Então, pessoal, falando da informática como ferramenta de aprendizagem agora. Olha só, antes, né, vamos ver essa definição aqui, que a função da escola é formar cidadão integral, né, capaz de apresentar alternativas para problemas do seu cotidiano. E tem que ter em mente que o cidadão integral vai além desse aspecto cognitivo. Nesse contexto, pessoal, considerando as teorias cognitivas atuais, existem algumas que sustentam esse princípio, ao mesmo tempo em que estimulam o desenvolvimento de competências adicionais e necessárias para a vida pessoal e profissional dos educandos. Então, essa aqui é uma parte que foge um pouquinho da nossa disciplina, mas é importante a gente entender para quê? Para poder ver aonde que a nossa disciplina encaixa, então, nessa situação, né? Já é fato que há algum tempo já é trabalhado isso para as pessoas, a questão das inteligências múltiplas, né? Ou seja, o cidadão antes ele era considerado inteligente aquele que sabia matemática ou português e por aí afora. E aquele que ele não tinha habilidade para isso, ele era considerado um burro. Então era um 8 ou um 80.
E hoje em dia nós sabemos que é bem diferente a realidade, né? Nós temos várias vertentes e várias pessoas que trabalham, cada um com a sua habilidade. Um toca violão, o outro faz conta, o outro tem um relacionamento pessoal melhor, outras pessoas têm o dom da fala, outros gostam, mas enfim. Então o que manda não é mais essa questão, não é mais o QI, né? E sim o que é a capacidade de controlar isso aí, de filtrar isso aí. E aí, baseado nisso, né, então surgiram as teorias de inteligências múltiplas propostas por Howard Gardner, ou inteligências múltiplas de Gardner. E o que elas falam, né, com essa figura aí? Você tem várias áreas no seu cérebro que são divididas, né? Seus cérebros são divididos em várias áreas. E aí, cada ser, ele tem então uma habilidade para trabalhar melhor essa área. Tem um que tem uma área melhor para matemática, outro para linguística, outro uma noção espacial maior, musical, interpessoal, intrapessoal, naturalista e corporal e sinestésica. Então, o que acontece? Aqui nos slides tem a explicação de cada um com alguns exemplos. Para não ficar muito grande o nosso vídeo, eu não vou falar essa parte, tá ok? Eu já vou pausar aqui e vou passar para a parte seguinte. Na nossa bio do nosso curso aí, você tem um link lá de um videozinho que estava no YouTube, eu achei esse vídeo, e ele é bem explicativo, bem detalhado, bastante interessante, curtinho, e que explica cada área dessas aqui. Então eu recomendo você, nesse momento, a dar uma pausa aqui, ir lá no vídeo e assistir. Então, né, eu não consegui anexar esse vídeo aqui, então tá na link, tá na bio do curso. Logo abaixo aqui dessa videoaula, provavelmente, ou logo acima, vocês vão conseguir ver esse vídeo. Então é só clicar nele e assistir, que lá tá bem explicado. Tá ok? E eu volto daqui a pouquinho então. Bom pessoal, agora que vocês assistiram o vídeo lá e já entenderam bem cada área, né, cada habilidade, antes de eu passar aqui é importante salientar, pessoal, hoje em dia o educador, né, vocês, futuros educadores ou quem já trabalha nessa área aí, sabe bem o quão é importante se trabalhar essas várias áreas, né? O conhecimento hoje exige isso. Você não vai trabalhar questões exatas e esquecer os outros alunos ou simplesmente ignorá-los ali porque eles têm outras habilidades. Então, por isso que eu falo que assim, a educação, ao mesmo tempo que ela é fantástica, ela é meio desafiadora, né? Você viver num mundo igual é hoje, de altas tecnologias, de tudo muito rápido e ainda ter que trabalhar várias áreas. Então, assim, vocês que estão chegando aí para a área de educação, né, estão se formando aí nessa área, preparem, porque realmente os desafios são enormes quanto a trabalhar as diversas áreas. Mas para isso tem a tecnologia, né, que vem ajudar, auxiliar nisso aí. E graças a Deus que a gente tem essas tecnologias que auxiliam, né? Ainda bem. Bom, pessoal, falando um pouquinho então agora sobre as teorias de inteligências múltiplas e a educação. Então essa sigla, quando você vê escrito TIM ali, não pensa que é operadora não. São as teorias de inteligências múltiplas, né? E a educação. E a gente vai ver então um pouquinho o papel do educador e do educando, né? Nesse contexto aí. Então, no tópico anterior, né, vocês conheceram algumas das inteligências definidas por Gardner. Entretanto, é importante entender e reconhecer como podemos integrar esses conceitos ao papel do educador e do educando, tendo em vista a utilização das tecnologias de informações que são as TICs, né? E aí, partindo então dos princípios de que existe esse espectro de competências e que ele pode ser estimulado e desenvolvido, ao educador fica a função de propiciar esses meios, né? De pensar como eu posso utilizar então a tecnologia. E aí, tecnologia a gente entende recursos tecnológicos, né? Computadores, celulares, apresentações, mídias, vídeos, áudios. Então, o educador tem a função de propiciar esses meios para esse processo realmente, para que ele ocorra, né, com os alunos, estimulando eles a uma postura ativa. E não apenas discutir conteúdo, falar, isso aqui é isso aqui é não. Né? Lembrando lá do Paulo Freire, né? A educação, na visão dele, se baseia em não entregar o conhecimento, o caminho, mas sim mostrar que há possibilidades e as pessoas vão construindo, né, os seus conhecimentos. E aplicando isso aí então à nossa prática, né? Se empenhando a aplicar isso aí na prática. E aí, para isso, a gente pode utilizar essas tecnologias aí a favor do processo de ensino-aprendizagem, contextualizando
para o aprendizado e para os estímulos de inteligências múltiplas. Então a gente pode perceber ali que a gente tem vários recursos, inclusive nessa plataforma Moodle que vocês estão vendo aí, é a plataforma que a gente utiliza, né, no nosso curso aí à distância, né, na nossa disciplina à distância. E ali a gente tem alguns exemplos então, ó, arquivos de áudio para fazer treinamento auditivo e testar equipamentos de som, o CD, que é a parte do material didático que é enviado junto com apostilas, informações sobre áudio, acústica, equipamentos, acessórios, manuais na biblioteca, principal material didático do aluno, formato A4 com impressão de alta qualidade, que são as apostilas, que a gente também já viu que mesmo sendo antigo, é um recurso midiático utilizado até hoje, downloads, né, milhares de arquivos de áudio, vídeo, texto, fotos e figuras, fóruns de dúvida, os vídeos, igual vocês estão assistindo esse, igual eu já propus para vocês assistirem outros explicando as inteligências múltiplas, e fóruns. Então, pessoal, vocês perceberam que dentro da nossa plataforma, que é o Moodle, nós temos vários exemplos ali de mídias, né, de tecnologias da informação que auxiliam, então, em várias áreas para a gente trabalhar, então, essas teorias aí de inteligências múltiplas, né? Aí, outra coisa que é importante a gente se situar, igual eu falei no início, não só as inteligências múltiplas, que são as divisões em áreas do nosso cérebro, que a gente tem que trabalhar com a informática. Olha que texto interessante esse aqui. O Nogueira, lá em 2001, ele realizou um estudo sobre a TIM, né, Teoria das Inteligências Múltiplas, e os estágios do desenvolvimento cognitivo de Piaget, divididos em períodos. Então, se vocês não sabem, o Piaget ele define esse desenvolvimento cognitivo das pessoas em fases, né, do 0 aos 2 anos, depois dos 2 aos 7, dos 7 aos 11 e dos 12 em diante. Então, eu não vou explicar muito eles aqui não. Quem tiver com dúvida pode acessar no Google aí, e aí tá aí mais uma forma, né, de ensino, tá vendo? Eu não estou simplesmente passando para vocês, eu estou falando que quem quiser construir mais o conhecimento, busca lá no Google lá e vai entender um pouquinho melhor o que são esse desenvolvimento, esses estágios, né, de desenvolvimento cognitivo do Piaget. Mas ele constatou que algumas peculiaridades que devem ser levadas em conta quando se utiliza a informática, né, especificamente o computador. Então, olha só que interessante, no período pré-operatório, que é dos 2 aos 7, apesar de as crianças não conseguirem se concentrar por muito tempo, o computador faz com que elas permaneçam por um longo tempo na frente da máquina. E isso é interessante porque já prepara ele para as coisas que vão vir para o futuro, né? Ninguém vai viver, ou dificilmente as pessoas vão viver aí dispersas. Não, chega um momento na sua vida que você vai trabalhar, que você vai estudar e que você necessita de fato de ter concentração, de ficar por muito tempo parado, fazendo coisas que você talvez não gostaria, né? Às vezes pode ter alguém que está assistindo o vídeo agora e que não gosta dessa forma, né, de ter que sentar e assistir um vídeo de 40 minutos, uma hora, que seja, mas que é necessário, né? Então, nesse período pré-operatório, a gente tem essa peculiaridade, né, do computador fazer com que as crianças permaneçam por um longo tempo na frente da máquina. E cá entre nós, né, hoje nos tempos corridos, que todo mundo trabalha, pai, a mãe, muitos aí devem saber do que eu estou falando. É uma senhora babá, né, um computador, um celular ali. Tá certo que a gente tem que saber dosar, né, tem que saber controlar isso aí, mas é uma babá e tanto, que auxilia nas nossas tarefas do dia a dia. Infelizmente são características, né, do nosso mundo cotidiano. Bom, no outro período, pessoal, que é o período operatório concreto, que é dos 7 aos 11, né, as crianças elas encontram no computador os mecanismos de equilibração com as respostas rápidas, tal como exige a sociedade atual. Então, ali, se você analisar que uma criança dos 7 aos 11, ele entra naquele período da escola mesmo para valer, não só como um passatempo, como desenvolvimento de habilidades, mas ele de fato está na escola, né? Aos 7 anos você já está ali no segundo ano, acredito eu, do ensino fundamental. Antiga primeira série, nossa, né? Para quem estudou um pouco atrás aí. Então você já começa a aprender matemática, você já aprende português, você já aprende o inglês, você já aprende ciências. Então você já tem ali um desenvolvimento que o computador ajuda a equilibrar essas respostas rápidas que o mundo exige. Interessante, né? E aí, por fim, o período operatório lógico formal, que é o que a gente considera ali dos 12, 11 para frente, né? Os pré-adolescentes e adolescentes possuem abstração total,
Então eles são capazes de pensar logicamente, formular hipóteses e buscar soluções, encontrando no computador os softwares, né, que exercitam então essas habilidades. Então é importante, pessoal, que nessa fase aí dos 11 para frente já comece a se trabalhar as lógicas de computação, né, porque isso estimula o raciocínio da criança, né, a pensar de um modo abstrato, ou seja, de imaginar situações e conseguir tentar achar soluções para isso aí. E isso vai fazer efeito, vai fazer diferença na vida dele, no desenvolvimento dele para frente. Hoje o mundo é muito rápido e exige muitas respostas rápidas. E com isso, né, você tem que pensar, o pessoal usa uma gíria, né, pensar fora da casinha. Você precisa ter um raciocínio rápido, um raciocínio lógico para poder conseguir resolver as situações do nosso dia a dia. Não é verdade? E aí, pessoal, a gente pode encontrar então no mercado aí diversos softwares e aplicativos que podem ser utilizados para estimular o desenvolvimento das competências relacionadas às inteligências múltiplas. Por exemplo, né, os jogos de caráter mais pedagógico e os softwares de simulação, que fazem com que o usuário trabalhe com a lógica. Então, por mais que você esteja usando jogos mesmo, de videogames, ou de computadores, ou de celulares e tal, ele tem uma lógica ali que faz com que a criança pense. É lógico que a gente está falando de jogos de simulação, jogos de lógica. Não estou falando de jogo de luta ali, porque, né, não foge do nosso contexto. Há jogos e há jogos. Os softwares gráficos, né, em que se trabalham com áreas pictóricas e espacial. Então, quando você trabalha com softwares gráficos, vocês perceberam lá no vídeo explicando sobre uma das teorias lá das inteligências múltiplas, que é as pessoas que têm capacidade maior de percepção de espaço. Então, quando você trabalha com softwares gráficos, né, eles ajudam então a desenvolver essa área. Os diferentes processadores de texto, né, que quando disponibilizam recursos gráficos e de som, podem estimular e motivar o aluno para a criação de texto, trabalhando dessa forma a área linguística. Então, para quem viu que tem mais facilidade para a área de linguística, né, uma das inteligências múltiplas, eu gosto mais de escrever, eu gosto de pensar o roteiro, eu gosto de escrever história, tal, né? Os softwares de processamento de texto auxiliam muito para desenvolver essa área, óbvio, né? E softwares que trabalham com música e sons, desde o simples execução até a criação, trabalhando dessa forma como a área musical. Então, para quem na inteligência múltipla tem um destaque maior na área musical, nós temos softwares, né, que trabalham então com criação de música. Você cria sequências, notas musicais, você cria, executa escalas, você cria campo harmônico, arranjo. Então você imagina, o que antes aqui, né, as pessoas teriam que fazer isso de um modo bem, buscar isso de um modo bem, sem auxílio de tecnologia, vamos falar assim. A pessoa gostava de lógica, gosta mais da área de exatas e tal, né? Se ele quisesse desenvolver, ele teria que pegar livro, estudar, fazer conta, fazer raciocínio lógico e tal. Hoje em dia você tem jogos, né, que estimulam de uma forma divertida. Você tem softwares gráficos que te auxiliam, se você é da área, se você gosta mais da área ali das teorias espaciais e tudo mais, né? Para quem gosta de escrever, você tem vários recursos ali. Imagina, antigamente, ali há 30 anos atrás, quem gostava de escrever era lápis, era caderno, né? As pessoas escreviam em bloquinhos, em textos, anotações e tudo mais. Hoje em dia você tem softwares aí que te auxiliam e você pode, além de escrever, você pode colocar vários recursos ali, né? Gráficos, vídeos, fotos e tudo mais. E para quem gosta de som, né, antes como é que você aprendia? Tocando, cara. Você pegava o seu violão, tocava e comprava uma revistinha ali na banca. Quem, né, que é um pouquinho mais antigo aí, um pouco da minha idade, assim, tinha que ir na banca pegar uma revistinha para poder comprar ali, para poder ver as cifras das letras das músicas e aprender a tocar, né? Se quisesse compor alguma coisa era muito difícil. Hoje em dia você tem softwares, né? Você pega uma partitura antiga e consegue reescrevê-la e executá-la para saber se aquilo está realmente correto através de um software. Você consegue escrever música, montar melodias através de um software. E isso é extremamente importante. Para quem é da área, sabe o tanto que desenvolve. Então, isso é muito interessante. O auxílio da informática, das tecnologias, das TICs, a trabalhar nessas áreas que a gente viu aí, né, das inteligências múltiplas. Muito interessante isso aí, pessoal. Bom, pessoal, então agora falando sobre a internet e as concepções de conhecimento.
E aqui é interessante a gente notar o quê? Que nesse tópico, né, a gente vai apresentar diferentes formas de se utilizar a internet pedagogicamente, dependendo da concepção do conhecimento do educador. Mas antes é importante a gente ver o quê? Entender dois tipos de conhecimento, né? O conhecimento como uma cadeia, que é quando a gente refere-se a uma concepção do conhecimento como uma cadeia, pensando em linearidade e pré-requisito na construção do conhecimento. Ou seja, linearidade é algo que você tem uma sequência. Então, quando a gente fala no conhecimento como uma cadeia, é aquela parte do conhecimento em que, de fato, tem que ser uma sequência. Você não vai aprender a fazer uma equação sem antes você aprender como que faz uma adição, como que faz uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Né? Como é que você vai aprender a resolver uma equação se você não sabe, não aprendeu antes? Então, é uma parte que fala que o conhecimento ele tem que ser feito como uma cadeia porque exige isso, óbvio, né? E já trabalhando o conhecimento como uma rede, né? Então, de acordo com a abordagem do Nogueira, quando comparamos a rede de significado ou conhecimento como a rede internet, a gente nota que há uma semelhança entre elas, né? O que faz a internet um ambiente propício para a aprendizagem, quando a concepção do conhecimento for a rede de significados ou conhecimento em rede. E a trajetória dessa rede não apresenta nem começo e nem fim, pois depende do interesse das pessoas. Então, aqui já é uma outra área que a gente fala, né? Um outro estilo de conhecimento que é um dos muitos utilizados hoje, onde o conhecimento não tem nem um início e nem um fim. Ou seja, assim como a própria internet, né? Você tem vários caminhos, vários, e você vai incitando a pessoa a buscar isso aí. Nenhum e nem o outro é o ideal, ambos são ideais. Tanto o conhecimento em cadeia, quanto o conhecimento como uma rede, né? Onde você vai buscar aquilo que é mais interessante para você. E todo esse conceito da aprendizagem por meio da internet, ou seja, deixar o educando livre para percorrer o caminho que mais lhe dá prazer num tema específico e com isso buscar recursos que satisfaçam a sua inteligência, tem como balizador nesse contexto, né, as teorias das inteligências múltiplas. Então, é aquele negócio. Você tem coisas básicas que é o conhecimento como cadeia, que é básico para todo cidadão aprender a matemática, aprender o português, aprender a ciência, aprender aquelas várias coisas que ele tem que aprender. Mas no seu campo, que ele melhor se adapta, né, que as suas inteligências múltiplas mais se destacam, aí você trabalha o conhecimento como uma rede. Ou seja, você vai dando instrumentos para ele buscar esse conhecimento que ele melhor agrada, né? Que ele melhor se satisfaz e que ele melhor rende. Interessante, né? Para a gente refletir. Então, um aluno, pessoal, com inteligência linguística diferenciada procuraria textos. Aqueles mais espaciais procurariam imagens, movimentos e assim por diante, assim como expliquei um pouquinho aí para trás. Tranquilo? Bom, pessoal, e aí agora nós chegamos então na parte do projeto de aprendizagem, né? Ou projetos de aprendizagem. O que são eles? Então, na verdade, é um juntado de tudo que a gente foi aprendendo para trás nesse módulo aqui. Então, vamos lá. Nesse tópico, né, a gente vai ver então os projetos de aprendizagem e vai perceber como é que eles possibilitam novas formas de ensinar e aprender. Quer ver? Só que, antes, né, por onde que a gente começa? Quando você vai fazer um projeto de aprendizagem, qual que é o começo, né? O caminho inicial, pessoal, é projetar. Ninguém faz nada se não projeta. Nenhum projeto, né? Se você vai fazer uma casa, o que vem primeiro? Primeiro você projeta aquela casa. Ninguém chega ali com as ferramentas e fala, vamos construir uma casa e sai construindo, né? Você não faz um carro sem antes ter um projeto. Você não faz uma viagem sem ter um projeto financeiro para aquilo ali e por aí afora. Você não faz filho, né, sem antes projetar e planejar aquilo ali. Enfim, mas então todo o projeto ele se inicia pelo caminho inicial, projetar. E aí, projetar é sonhar, né? Afinal, tem coisa melhor do que planejar e pôr em prática na sala de aula atividades de acordo com seus gostos e interesses? Então, o projeto de aprendizagem, primeiro ele nasce aqui, ó, na cabeça do educador. E isso passa em colaboração com os alunos, com as coordenações, com todas as áreas, e isso é executado junto. Mas não basta sonhar sozinho, né? Eu acabei de falar. Então, para ele, trabalhar com projetos deve ser uma criação coletiva da coordenação, dos professores e principalmente dos alunos. Então, a palavra colaboração ela fala muito forte nos dias de hoje, né? Ninguém vive sozinho, ninguém
faz as coisas sozinho ou não precisa do outro. Então a colaboração, o ambiente colaborativo, ele é de extrema importância, principalmente na educação, pessoal. E aí Madalena e Costa, né, em 2005, eles afirmam, né, que o modelo pedagógico de um projeto de aprendizagem ele é baseado no aprender a aprender e não simplesmente ensinar. Então, um projeto ele tem que ter o intuito de aprender. Quem faz e quem participa tem que aprender e não simplesmente ensinar. E ele está baseado no conceito de se construir algo e não instruir, faça isso ou faça aquilo, né? O conhecimento ele é construído através de bases que vão sendo passadas pelos professores. E as características principais dos projetos de aprendizagem são construção do conhecimento, óbvio, interação, por isso é coletivo, cooperação, por isso também é coletivo, e tem que ter uma autonomia para as pessoas desenvolverem as suas inteligências múltiplas dentro desse contexto. Tá vendo como é que a visão de sala de aula hoje ela é totalmente diferente, pessoal? E aí cabe ao educador, então, pensar em diferentes formas de publicação, né? Então, exemplos aqui bem básicos, assim, que vão ajudar a abrir um pouquinho a mente. Criação de jornais, né? Vamos fazer um jornalzinho aqui a respeito de alguma atividade, né? Então os alunos vão correr, eles vão editar, eles vão pegar a imagem, eles vão diagramar aquilo ali, eles vão criar um jornalzinho e isso vai ser entregue lá para os alunos, lá no pátio lá. Então os alunos vão poder perceber, foi feito um projeto ali, né? A criação de um jornalzinho com contos, com histórias, com fofoca, com conhecimento, com ciência, enfim, né? O que você achar interessante que vai agregar a sua aula. A criação de sites, né? Pessoal, usando mais tecnologia, né? Vamos criar um site ali, é facinho. Hoje em dia tem várias ferramentas que é muito fácil se criar um site. E aí você pode estimular então os alunos a fazerem um projeto e a criar um site, colocar isso no ar. Imagina que interessante e o quão eles vão se sentir importante tendo criado um site e colocado ele para rodar aí na internet. Muito interessante. Então livros, exposições, produção de jogos e assim por diante, né? As ideias aí elas vão fluindo. E o ato de publicar, pessoal, o produto do trabalho dos educandos desperta neles um interesse muito maior para estudos futuros, pois eles veem reconhecidas as suas habilidades e responsabilidades. Isso não precisava nem comentar, né? Tanto que a gente fica satisfeito quando você faz algo é divulgado e aquilo vem o reconhecimento. Então, não só que essas ideias que vão surgindo, esses projetos de aprendizagem, que eles não fiquem retidos em sala de aula, né? Que eles saiam dos limites da sala de aula ao qual ele foi desenvolvido e que seja mostrado para as outras comunidades, para as outras salas, para as outras escolas, enfim. Vocês vão lembrar aí que antigamente tinha, e ainda tem, né? Várias feiras de ciências. Eu sou da época que tinha feira de ciências lá na escola. E o tanto que era interessante você fazer um projetinho e apresentar isso lá depois no pátio e ser reconhecido, as pessoas chegarem, perguntarem o que é aquilo. Então, assim, eu pelo menos considerava isso muito interessante, muito atrativo. Então, esse ato de fazer isso aí, além dele fazer parte das etapas do projeto de aprendizagem, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, também valoriza demais e estimula cada vez mais para trabalhos futuros. E aqui a gente tem, então, um exemplo, né, das etapas dos projetos de aprendizagem. A primeira delas a gente já falou, né, que é o planejamento. Tudo que você vai pensar, você vai executar, você tem que planejar e descrever isso aí. Então, descrever, né, o nosso trabalho, o nosso projeto, ele é o seguinte, é montar um teatro assim, assim, assado. Então, isso é o planejamento. Aí, logo em seguida, você tem o que? Execução. E ali, há hipóteses que foram planejadas e há descobertas, né? Você faz ali e acaba descobrindo novas possibilidades dentro da execução. E logo após essa execução, pessoal, é importante que se tenha uma análise de depuração, que é uma reflexão em novas hipóteses, e isso pode retornar, então, ao planejamento, né? Se você percebeu que há algo que tem que ser modificado, você planeja de novo e executa de novo, até que essa análise traga a conclusão de que aquilo ali está bem feito e bem planejado. E aí você, então, vai para a parte de apresentação desse projeto, né? E depois uma avaliação, que é justamente aquele feedback, se foi bom, se não foi, enfim, todo projeto ele tem que ser avaliado. Aqui para frente eu não vou falar, eu vou até saltar aqui, mas nos slides, depois quando vocês estiverem vendo os slides, tem a explicação de cada etapa melhor com alguns exemplos. Então,
Vamos acelerar aqui um pouquinho para não ficar bem extenso o nosso vídeo. E aí a gente vai fazer um comparativo aqui bem rapidinho sobre projetos de aprendizagem e projetos de ensino. Vocês vão ver que há uma diferença nisso aí. E olha que legal. Quando a gente fala de ensinos por projeto, né, ou projetos de ensino, a autoria é de quem? Geralmente professor, coordenador pedagógico. E já no projeto por aprendizagem, é o que? Alunos, professores individualmente e ao mesmo tempo em cooperação. Então ali já há uma junção entre professores e alunos. Interessante demais, né? Dentro do contexto dos dois projetos, o de ensino por projeto, ele é arbitrado por critérios externos e formais, né? Então quando você tem um projeto de ensino feito lá só por professores, ele tem toda uma formalidade e tal. E já quando você trabalha esses projetos de aprendizagem que a gente fala, já trabalha mais a realidade da vida do aluno. Ele pode trabalhar na comunidade, aquela realidade que ele vive, o aspecto que ele vive, enfim, né? A quem que satisfaz esses projetos? O de ensino por projetos, eles são arbítrios da sequência de conteúdos do currículo. Então ele tem que seguir uma grade de um currículo estabelecido por uma base curricular nacional, né? São leis. Já a aprendizagem por projetos, ele satisfaz o quê? A curiosidade, o desejo, a vontade de aprender. Então, muito mais interessante, né? As decisões dentro do ensino por projetos, elas são hierárquicas. Coordenador pedagógico e professor. E aquilo simplesmente é passado para o aluno. Dentro de um projeto por aprendizagem, ela é heterárquica, ou seja, ela é de todo mundo, as pessoas decidem isso em conjunto. Definições de regras, direções e atividades. Dentro do ensino por projeto, elas são impostas pelo sistema, óbvio, cumprem determinações sem optar. Bem chato, né? Já a aprendizagem por projetos, ela é elaborada pelo grupo. Então há um consenso entre aluno e professor. Descobre-se o que é bom, o que é viável e é aquilo ali. Qual que é o paradigma do ensino por projeto? Simplesmente a transmissão do conhecimento. Simplesmente. E já na aprendizagem por projetos, olha lá, ó, construção do conhecimento. Essa palavrinha é forte e muito bacana. Eu particularmente gosto muito. Qual que é o papel do professor, vocês futuros professores, dentro de um ensino por projetos, né? Ele é simplesmente um agente, simplesmente ele executa. Já dentro da aprendizagem por projetos, ele é um estimulador, ele é um orientador. Olha que papel interessante. E por fim, qual que é o papel do aluno, então? Num projeto por ensino, ele simplesmente recebe, ele é receptivo, ele simplesmente recebe aquilo que é passado para ele e pronto. Já na aprendizagem por projetos, ele é um agente, ou seja, agente é aquele que também participa. Então, interessante esse quadro comparativo entre aprendizagem e ensino por aprendizagem e ensino por projetos. E por fim, a gente vai ver rapidinho algumas ferramentas de comunicação na internet auxiliando na aprendizagem. Isso aqui não precisava, acho que nem falar, porque acho que no ano de 2019 todo mundo tem muita ciência disso. Olha só, nós temos então ferramentas de comunicação virtual até agora que são predominantemente escritas, caminhando para serem audiovisuais. Então até aqui, essas ferramentas, e-mail, lista de discussão e fórum, chats, são altamente predominantemente em escrita. Só que isso vai mudando. Hoje em dia a gente está trabalhando muito com o audiovisual. Ninguém tem muita paciência mais de ficar escrevendo e-mails formais, lista de discussões, chats, né? Todo mundo quer o quê? Mais rapidez. Prova disso é o quê? O tal do WhatsApp, não é verdade? E aqui a gente tem outras ferramentas, outros sistemas de comunicações que podem ser utilizados pedagogicamente. São ferramentas que estão ali. Se você quiser olhar para o lado pedagógico, você utiliza. Se você quiser olhar para o lado da diversão, também você utiliza, né? Cabe aquela questão de colocar na balança e saber qual é o melhor jeito de se utilizar. Para isso, olha, Facebook é uma ótima ferramenta pedagógica para as pessoas pesquisarem temas e verem postagens e tudo mais. WhatsApp, né? O compartilhamento de conhecimento via WhatsApp também. Blogs, Skypes, entre outros. Então isso aí é ferramentas que a gente já conhece no nosso dia a dia. E aí veja que a gente destaca novamente, pessoal, o papel do educador no que tange a exploração da internet pelos educandos. Né? Você tem várias ferramentas e cabe então ao professor explorar isso aí. Né?
e, portanto, ele deve orientá-lo de tal forma que a exploração seja máxima e que não fique restrita somente a pesquisas, e sim que seja realizado um processo de investigação em que a virtualidade seja um dos caminhos. Então, quem quiser, pesquisa mais sobre esse conceito de virtualidade, que vocês vão ver que é bem interessante. E é isso, pessoal. Com isso, né, eu encerro essa videoaula desse módulo. Leiam o slide, vejam os vídeos e atentem para a atividade que vocês terão que desenvolver um pequeno projetinho, né? Já imagino que a cabeça de vocês nesse momento vai estar bem cheia de ideias, então a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com essas ideias na prática, tá ok? Grande abraço e até o nosso último módulo. Até mais!